Meu nome é Bri, e fiz 32 anos no dia em que finalmente me separei. Ainda me lembro do peso das palavras que saíram dos lábios da minha mãe, quase inaudíveis em meio ao burburinho do restaurante. Você está com ciúmes do seu irmão. 5 palavras simples que reacenderam o ressentimento que eu vinha reprimindo há anos. As velas do meu bolo de aniversário tremeluziam entre nós enquanto eu tomava uma decisão que mudaria tudo. Depois de sustentar minha família, especialmente meu irmão Ryan, por mais de uma década, eu estava farta. Antes de continuar minha história, gostaria de saber de onde você está assistindo. Deixe sua localização nos comentários. Curta e inscreva-se se você já teve que fazer uma escolha difícil sobre limites familiares. Cresci em um bairro típico de classe média no subúrbio da Filadélfia. Nossa casa era modesta, mas confortável, com um pequeno quintal onde meu pai fazia churrasco nos fins de semana e minha mãe cuidava do seu jardim de flores. A vida era normal, até previsível, até meus pais se divorciarem quando eu tinha 15 anos. Ryan tinha apenas 12 anos na época e ainda construía aeromodelos e colecionava figurinhas de beisebol. A separação não foi particularmente dramática, apenas a lenta deterioração de duas pessoas que se desapaixonaram. Mas remodelou nossa dinâmica familiar de maneiras que eu não poderia ter previsto. Quase da noite para o dia, me tornei a pessoa confiável, a rocha, enquanto Ryan se transformava no bebê que precisava de proteção. Mamãe dizia coisas como: seja compreensiva com seu irmão. Isso é mais difícil para ele. Ou Ryan precisa de atenção extra agora. Nunca questionei isso porque é isso que boas irmãs mais velhas fazem, certo? Elas cuidam dos irmãos mais novos. Consegui meu primeiro emprego aos 16 anos, trabalhando nos fins de semana em uma cafeteria local. No início, era apenas para ter meu próprio dinheiro, mas logo comecei a contribuir com as despesas da casa. Nada demais, só fazer compras de supermercado de vez em quando ou comprar material escolar. Era bom ajudar, aliviar um pouco o peso dos ombros da minha mãe. A faculdade era um ato de equilíbrio. Enquanto meus amigos aproveitavam a experiência universitária completa, eu conciliava as aulas com 2 empregos de meio período. Mantive minha bolsa estudando até tarde da noite, depois dos turnos, na livraria do campus e em um restaurante próximo. Enquanto isso, Ryan começou o primeiro ano na faculdade comunitária, mas desistiu depois de um semestre. Não era a opção certa, explicou minha mãe, dando desculpas que eu aceitava de bom grado. Isso virou um padrão. Ryan começava algo, uma escola profissionalizante, outro curso universitário, um estágio, só para desistir em poucos meses. Cada tentativa era recebida com o mesmo entusiasmo pela nossa mãe. Cada fracasso, com a mesma compreensão. Ele simplesmente ainda não encontrou sua vocação, ela dizia, como se seu propósito fosse aparecer magicamente, sem nenhum esforço de sua parte. Mantive o foco. Depois de me formar em administração de saúde, comecei como iniciante e me tornei gerente de consultório médico em uma clínica de cardiologia movimentada. O trabalho era exigente, mas estável, com bons benefícios e um salário decente. Eu tinha orgulho do que havia conquistado com trabalho duro e persistência. Aos 27 anos, finalmente me mudei para meu próprio apartamento, um pequeno apartamento de um quarto, sem nada de especial, mas inteiramente meu. Achei que esse marco sinalizaria uma mudança de responsabilidades, mas, em vez disso, as expectativas só aumentaram. Quando Ryan perdeu o emprego na loja de eletrônicos, o terceiro emprego do qual havia sido demitido naquele ano, minha mãe me ligou. Ele só precisa de uma ajudinha até se recuperar, disse ela. Talvez você possa pagar o aluguel dele por 1 ou 2 meses. Esse acordo temporário durou 3 anos. Antes que eu percebesse, eu estava pagando $1.800 por mês pelo apartamento dele no centro da cidade, muito melhor que o meu. O carro que ele não podia comprar, mas insistia que precisava para entrevistas de emprego, acrescentava mais $450 mensais entre parcelas e seguro. Seus cartões de crédito, que estavam sempre estourados, exigiam pelo menos $300 em parcelas mínimas. Ele estava no meu plano familiar porque não conseguia lidar com toda aquela papelada. E ainda tinha os pedidos regulares de dinheiro emergencial, que variavam de $100 a $500 cada vez. Só preciso passar esta semana, ele mandava. Ou, houve uma despesa inesperada. Ou, a minha favorita, juro que esta é a última vez. Nunca era a última vez.
Apesar de tudo, minha mãe continuou sendo a maior incentivadora de Ryan. Ele tem uma visão incrível, ela dizia com entusiasmo durante nossas ligações semanais. Ele só pensa diferente da maioria das pessoas. É por isso que é difícil para ele se encaixar em empregos tradicionais. O que ela nunca reconheceu foi que, aos 29 anos, Ryan nunca havia trabalhado por mais de 6 meses. Ele nunca havia pago o aluguel em dia. Ele nunca havia sofrido consequências por sua irresponsabilidade, porque eu estava sempre lá, com o talão de cheques na mão, garantindo que ele não precisasse. E eu permiti. Convenci-me de que era temporário, de que eventualmente ele se recuperaria, de que família cuida de família. Ignorei o ressentimento crescente, às noites sem dormir preocupada com meu futuro financeiro, os sonhos que eu havia adiado. Eu vim economizando para comprar uma casa há anos, mas o fundo para a entrada nunca parecia crescer. Toda vez que eu me aproximava da minha meta, surgia outra emergência com Ryan. Eu não tirava férias de verdade havia 5 anos, preferindo fazer uma viagem ocasional de fim de semana, a uma curta distância de carro. Fiz hora extra e assumi projetos extras, não para progredir, mas para garantir que houvesse o suficiente para cobrir minhas necessidades e as do Ryan. Eu tinha adiado a ideia de fazer um mestrado que me abriria mais oportunidades de carreira porque não conseguia pagar a mensalidade, além de sustentar 2 famílias. Todos esses sacrifícios foram feitos silenciosamente, sem reclamar, porque é isso que faz o responsável, o confiável, o que tem tudo sob controle. Pelo menos era o que todos pensavam. Meu aniversário de 32 anos caiu numa terça-feira, então planejei um pequeno jantar comemorativo para o sábado seguinte. Nada extravagante, apenas uma reserva no meu restaurante italiano favorito. Convidei minha mãe, Ryan, e 2 amigos próximos do trabalho. Simples, descontraído, sem complicações, exatamente como eu queria. Na manhã do jantar, Ryan mandou uma mensagem perguntando a que horas ele precisava estar lá. Ele tinha se esquecido completamente do meu aniversário até que nossa mãe o lembrou. Eu não deveria ter ficado surpresa, mas de alguma forma ainda doeu. Esse era o mesmo irmão que esperava um presente generoso meu em seu aniversário, 3 meses antes, que eu obedientemente forneci na forma de ingressos para um show que custaram quase $400. Enquanto eu me preparava para o jantar, meu celular vibrou com outra mensagem do Ryan. Oi, mana, detesto perguntar, mas estou numa situação difícil. Você poderia transferir $300? Prometo que te pago na semana que vem. Fiquei olhando para a mensagem, meu dedo pairando sobre a tela. Era meu aniversário, o único dia que deveria ser dedicado a mim. E lá estava ele pedindo dinheiro de novo. Transferi o dinheiro sem responder, com uma sensação familiar de vazio se instalando no meu estômago. Enquanto me maquiava, vi meu reflexo no espelho do banheiro. Quando aquelas linhas finas apareceram ao redor dos meus olhos. Quando eu comecei a parecer tão cansada. Pensei na vida que havia imaginado para mim aos 32 anos, nos marcos que eu imaginava que já teria alcançado. Eu queria ser dona de casa aos 30. A calculadora de hipoteca do meu celular mostrou que, só com o que gastei com o Ryan no ano anterior, eu poderia ter dado uma entrada substancial para uma casa modesta em um bairro agradável. Em vez disso, eu morava em um apartamento alugado com paredes que eu não conseguia pintar e uma torneira com vazamento que o proprietário continuava prometendo consertar. Eu queria visitar a Europa para ver a arte e a arquitetura sobre as quais só tinha lido em livros. O fundo de viagem que eu havia criado há 5 anos havia se esgotado várias vezes para as emergências do Ryan. Os pontos do cartão de crédito que eu estava economizando para passagens aéreas foram usados para reservar uma viagem de última hora para ele em um festival de música no verão passado porque essa banda pode nunca mais fazer turnê. Bri, essa é uma oportunidade única na vida. Eu queria voltar a estudar em meio período para obter as credenciais que me permitiriam ingressar na administração da saúde em um nível superior. Os folhetos da universidade local ainda estavam na gaveta da minha mesa, com a taxa de inscrição ainda não paga porque o prazo havia coincidido com o carro do Ryan quebrando, exigindo reparos caros. Todos esses sonhos adiados pesavam sobre mim enquanto eu dirigia até o restaurante. Tentei afastá-los para me concentrar em comemorar mais um ano de vida, mas eles me perseguiam como sombras. Cheguei e encontrei minha mãe e Ryan já sentados à mesa. Meus amigos tinham mandado mensagem dizendo que estavam 15 minutos atrasados devido ao trânsito. Ryan estudava o cardápio, apontando para o prato principal mais caro.
Minha mãe assentiu em aprovação, como se a capacidade dele de identificar itens caros fosse de alguma forma impressionante. Lá está ela, a aniversariante, disse minha mãe quando me aproximei, levantando-se para me dar um abraço rápido. Ryan permaneceu sentado, acenando casualmente. Desculpe o atraso, eu disse, embora não estivesse. Eu tinha chegado exatamente no horário marcado. Sem problemas. Estávamos só discutindo o que pedir, disse Ryan. O bife de wagyu parece incrível. Assenti, sabendo que ele esperava que eu pagasse a conta, como sempre fazia quando jantávamos juntos. Eu já havia incluído isso no meu orçamento mensal, reservando um extra para cobrir o que inevitavelmente seria uma refeição cara. Enquanto conversávamos, Ryan deu a notícia. Então, tenho algumas novidades interessantes, anunciou, como se continuasse uma discussão que já vínhamos tendo. Estou pensando em sair da Westfield Electronics. Westfield era a loja de informática onde ele trabalhava há 4 meses, seu período mais longo de emprego na memória recente. Meu coração apertou. Ah, por que isso? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Simplesmente não me desafia criativamente, disse ele, como se vender laptops e impressoras devesse ser um empreendimento criativo. Além disso, o horário está me matando. 9 às 5 é um conceito tão ultrapassado. Minha mãe assentiu, solidária. Ryan sempre teve um espírito mais livre. Na verdade, estou pensando em abrir meu próprio negócio, continuou ele. Algo na área digital, criação de conteúdo talvez, ou gestão de mídias sociais. Tradução: ele estava planejando largar seu emprego remunerado para passar mais tempo fazendo vídeos no TikTok ou jogando videogame em transmissões ao vivo, sem nenhum plano de negócios ou economias para se sustentar durante a transição. Tomei um gole d'água, tentando acalmar a ansiedade que crescia em meu peito. Cada vez que Ryan pedia demissão, o fardo financeiro sobre mim aumentava. Mais empréstimos nunca pagos. Mais contas que, de alguma forma, se tornavam minha responsabilidade. Parece interessante, consegui dizer, porque o que mais eu poderia dizer? Qualquer expressão de preocupação seria interpretada como falta de apoio, qualquer dúvida sobre praticidade como falta de visão. Foi então que percebi que nenhum deles tinha trazido presente, nem mesmo um cartão. Eu tinha recebido mensagens de feliz aniversário de colegas de trabalho que eu mal conhecia. Minha própria família não tinha pensado em trazer nem mesmo uma lembrança simbólica do dia. Naquele momento, sentado em frente ao meu irmão, que planejava ansiosamente seu próximo período de desemprego, e à minha mãe, que viabilizava cada decisão ruim que ele tomava, senti uma mudança dentro de mim. Uma voz baixa que vinha sussurrando há anos de repente ficou mais alta. Chega, disse ela. Chega. A garçonete se aproximou da nossa mesa com os cardápios e um sorriso caloroso. Pelo que sei, estamos comemorando um aniversário hoje à noite, disse ela, olhando para mim. Sim, é meu aniversário, confirmei, retribuindo o sorriso. Maravilhoso. Quer saber mais sobre nossas ofertas especiais? Enquanto ela recitava as ofertas da noite, notei os olhos de Ryan brilharem ao ouvir a menção de um prato de surf em de turf de $50. Minha mãe acenou com a cabeça, encorajando-o, e depois se virou para mim. Você deveria se presentear hoje à noite, Bri. Não é todo dia que se faz 32 anos. A ironia de ela sugerir que eu me presenteasse com uma refeição quando eu pagaria por nós 3 não passou despercebida. Mesmo assim, assenti educadamente e pedi o frango à parmegiana, minha escolha habitual, mais pelo preço razoável do que pela minha preferência. Como era de se esperar, Ryan pediu surf and turf junto com um aperitivo. Minha mãe escolheu um dos pratos de massa mais caros. Quando as bebidas foram adicionadas, eu já estava calculando mentalmente uma conta bem acima de $150. Meus amigos chegaram logo depois de fazermos o pedido, trazendo presentes de verdade. Megan tinha me comprado um cachecol lindo no meu tom de azul favorito, enquanto Tara me presenteou com um vale-presente da livraria que eu frequentava. A consideração deles tornou a ausência de algo da minha família ainda mais gritante. A conversa fluiu enquanto comíamos, embora eu tenha notado como minha mãe constantemente a redirecionava para Ryan. Quando Megan perguntou sobre minha recente certificação profissional, minha mãe assentiu brevemente antes de interromper. Isso me lembra, Ryan, conte a todos sobre sua nova ideia de projeto.
Ryan começou a descrever detalhadamente seu plano de se tornar consultor de mídias sociais, apesar de não ter experiência nem treinamento na área. Meus amigos trocaram olhares, mas assentiram educadamente. Vai exigir um investimento inicial, explicou ele, cortando o bife. Equipamentos, software, esse tipo de coisa. Mas o retorno potencial é enorme. Parece que você já entendeu tudo, Tara, disse, com um tom cuidadosamente neutro. Ele sempre foi um visionário, disse minha mãe, radiante. Mesmo quando criança, ele via as coisas de forma diferente dos outros. Empurrei meu frango pelo prato, meu apetite diminuindo a cada momento. O peso das expectativas, de sempre ser a responsável enquanto via Ryan receber elogios por simplesmente existir, me oprimia. Assim que os pratos principais foram retirados, a garçonete voltou com um pequeno bolo de chocolate que eu havia encomendado e pago ao fazer a reserva. Não era nada sofisticado, apenas um bolo redondo simples com a feliz aniversário escrito em glacê branco. Parece meio pequeno, comentou Ryan enquanto o bolo era colocado na minha frente. É perfeito, eu disse firmemente, não querendo deixá-lo estragar esse pequeno prazer que eu havia arranjado para mim. Você poderia ter escolhido algo mais emocionante, minha mãe interrompeu. Lembra daqueles bolos temáticos elaborados que costumávamos comprar para o Ryan nos aniversários dele? Eu me lembrava. Lembrei porque paguei pelos últimos 3, cada um custando mais de $100, em uma padaria especializada. Meus aniversários sempre foram eventos mais modestos. Eu gosto de bolo de chocolate, eu disse simplesmente, forçando um sorriso enquanto a garçonete acendia as velas. Enquanto as pequenas chamas tremulavam, lançando um brilho cálido sobre a mesa, minha mãe se aproximou. Sua voz se tornou um sussurro, mas suas palavras eram cristalinas. Você tem ciúmes do potencial do seu irmão. Sempre teve. A acusação me atingiu como um golpe físico. Ciúmes do Ryan. Do irmão que aos 29 anos nunca se sustentou. Do irmão cujo aluguel eu pagava, cujo carro eu financiava, cujas emergências constantemente drenavam minhas economias. Algo dentro de mim estalou. Anos de ressentimento, de protestos reprimidos, de sonhos adiados, tudo convergiu naquele momento. Então deixe que ele pague as próprias contas, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Minha mãe recuou, surpresa com a minha resposta. O que você disse? Eu disse isso, repeti, mais alto dessa vez. Se Ryan tem tanto potencial, então deixe-o pagar as próprias contas. Um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Meus amigos se remexeram, desconfortáveis, sentindo a tensão. Ryan soltou uma risada forçada. Alguém está de mau humor no aniversário dela, disse ele, tentando apaziguar a situação. Minha mãe entrou na brincadeira com uma risadinha nervosa. Aniversários podem nos deixar um pouco emocionados. Agora, faça um pedido e apague as velas antes que a cera pingue no bolo. Olhei para as velas bruxuleantes, depois para meu irmão e minha mãe. Naquele momento, fiz meu pedido, não pelas coisas que sempre quis, mas por algo mais fundamental, a coragem de mudar o que eu não conseguia mais aceitar. Apaguei as velas com uma respiração decisiva. Deveríamos conversar sobre meu investimento no seu novo empreendimento, disse minha mãe a Ryan, claramente ansiosa para superar aquele momento constrangedor. Na verdade, interrompeu Ryan, virando-se para mim. Eu esperava que a Bri quisesse entrar no negócio no térreo. Poderia ser muito lucrativo para ela. Olhei para ele, incrédula. Depois de tudo, depois dos milhares de dólares que eu já havia lhe dado, sem nada para mostrar, ele estava pedindo mais. O que você acha, Bri? Minha mãe perguntou. Seria bom apoiar os sonhos do seu irmão pelo menos uma vez. Pela primeira vez, o absurdo da declaração dela foi a gota d'água. Peguei minha bolsa, tirei dinheiro suficiente para cobrir minha parte da refeição, mais uma gorjeta generosa, e coloquei na mesa. Obrigada por vir ao meu jantar de aniversário, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar das emoções que me atormentavam. Preciso ir agora. Mas ainda não comemos bolo, protestou minha mãe. Podem dividir a minha parte, respondi, levantando-me. Acenei para os meus amigos, que pareciam preocupados, mas compreensivos. Ligo para vocês dois amanhã. Com isso, saí do restaurante, ignorando os chamados da minha mãe atrás de mim.
Pela primeira vez em anos, eu havia me colocado em primeiro lugar. E, embora minhas mãos tremessem ao entrar no carro, também senti uma sensação inesperada de alívio. A barragem havia se rompido. Não havia mais volta. A viagem para casa foi um borrão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto anos de emoções reprimidas finalmente encontravam alívio. Quando cheguei ao meu condomínio, minha tristeza havia se cristalizado em outra coisa. Determinação. Tirei os saltos na porta e fui direto para minha mesa. Abri meu laptop e comecei a criar uma planilha, todas as contas, todos os empréstimos, todas as obrigações financeiras que eu havia assumido para o Ryan. Vasculhei extratos bancários, faturas de cartão de crédito, transferências do Venmo, todos os registros que consegui encontrar. Conforme os números aumentavam, fiquei sem fôlego. Só no ano anterior, gastei $36.400 com meu irmão. $36.400. O valor parecia impossível. No entanto, lá estava, preto no branco. Era mais do que suficiente para a entrada de uma casa modesta nos subúrbios da Filadélfia. Era o suficiente para um mestrado. Era o suficiente para as férias na Europa com as quais eu sonhava desde a faculdade. Em vez disso, desapareceu no buraco negro da irresponsabilidade de Ryan. Chega, decidi. Nem mais $1. Abri um novo documento e comecei a listar todas as conexões financeiras entre nós. 1. Aluguel do apartamento no centro, $1.800 por mês. 2. Prestação do carro, $320 por mês. 3. Seguro do carro, $130 por mês. 4. Parcelas mínimas do cartão de crédito, $300. 5. Conta de telefone do meu plano familiar, $95. 6. Assinaturas de serviços de streaming, $45. 7. Mensalidade da academia, $65. 8. Contas de serviços públicos que eu costumava pagar, $150. 9. Empréstimos regulares em dinheiro, valores variados. Ao lado de cada item, anotei o que precisava ser feito para me desembaraçar. Para alguns, seria tão simples quanto remover minhas informações de pagamento. Para outros, como o apartamento onde eu era fiador, seriam necessárias notificações mais formais. Trabalhei a noite toda, com o brilho da tela do meu laptop iluminando minha determinação. A cada conta que acessava, a cada pagamento que cancelava, eu sentia uma estranha mistura de culpa e libertação. Primeiro, liguei para a administradora do apartamento. Embora já estivesse fora do horário comercial, deixei uma mensagem de voz detalhada explicando que não seria mais fiador do contrato de locação do Ryan. Enviei um e-mail informando o mesmo, deixando claro que cumpriria minha obrigação até o final do mês corrente, mas não além disso. Em seguida, vieram os cartões de crédito. Removai meus pagamentos automáticos dos 3 cartões nos quais eu estava pagando o mínimo. Tirei capturas de tela da documentação final de processamento dos pagamentos e verifiquei se não havia saldo pendente até aquela data. O pagamento do carro foi mais complicado. Meu nome estava no empréstimo junto com o do Ryan, um erro que cometi quando ele insistiu que precisava de transporte confiável para entrevistas de emprego. Eu não podia simplesmente me retirar, mas podia parar de fazer os pagamentos. Enviei uma carta formal à financeira explicando que não contribuiria mais para o empréstimo, com cópia para o Ryan. Eu o removi do meu plano familiar de celular a partir do final do ciclo de cobrança atual. Cancelei as parcelas do seguro do carro, dos serviços de streaming e da academia dele. Nossa única conta corrente conjunta, que eu havia aberto para facilitar a transferência de dinheiro para ele, foi encerrada. Transferi o saldo restante, menos de $100, para minha conta pessoal. Às 3 horas da manhã, eu já havia metodicamente rompido todos os laços financeiros que pude. Meu próximo passo foi escrever um e-mail para Ryan e minha mãe. Escrevi e reescrevi várias vezes, tentando encontrar o equilíbrio certo entre firmeza e compaixão. A versão final foi simples e direta. Ryan e mamãe. A partir de hoje, não posso mais sustentar financeiramente as despesas do Ryan. Cancelei todos os pagamentos automáticos e removi minhas informações de pagamento de todas as contas. Cumpri todas as minhas obrigações até o final deste mês, o que dá um aviso prévio de 30 dias para que sejam tomadas providências alternativas. Esta decisão não está aberta para discussão ou negociação.
É definitiva. Bri. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Eu realmente faria isso? Será que conseguiria me manter firme quando os inevitáveis ataques de culpa começassem? E se Raya acabasse sem teto? E se minha mãe nunca mais falasse comigo? Pensei em todos os anos em que coloquei as necessidades dos outros acima das minhas. Pensei nas minhas economias minguantes, nos meus sonhos adiados, no ressentimento crescente que estava envenenando meu relacionamento com a família. Eu cliquei em enviar. Quase imediatamente, meu telefone começou a tocar. O nome de Ryan apareceu na tela, seguido por uma série de mensagens de texto. Que diabos, Bri? Isso é uma piada? Me liga agora mesmo. Logo depois, vieram as ligações e mensagens da minha mãe. O que você fez? Precisamos conversar sobre isso. Você está sendo incrivelmente egoísta. Desliguei o celular, algo que nunca tinha feito antes. O silêncio que se seguiu foi ao mesmo tempo assustador e tranquilo. Pela primeira vez em anos, eu estava realmente inalcançável, indisponível para resolver os problemas dos outros. Arrastei-me para a cama enquanto a primeira luz do amanhecer filtrava-se pelas minhas persianas. Apesar da turbulência emocional da noite, caí num sono profundo e sem sonhos, mais reparador do que qualquer outro que eu já tivesse experimentado nos últimos tempos. Quando acordei, horas depois, senti algo inesperado. Alívio. A ansiedade constante que se tornará tão familiar que eu mal notava havia desaparecido. A decisão estava tomada. A ação estava tomada. Agora eu só precisava me manter firme. A semana seguinte foi uma tempestade de ligações, mensagens de texto e visitas inesperadas. Eu já esperava a reação negativa, mas a intensidade ainda me pegou de surpresa. A primeira reação de Ryan foi de descrença, seguida de raiva e, por fim, de pânico, ao perceber que eu estava falando sério. Suas mensagens oscilavam entre raiva e súplica. Você não pode simplesmente me cortar sem avisar. Achei que éramos família. O que eu vou fazer com o aluguel? Vence na semana que vem. Por favor, Bri, juro que vou me recompor desta vez. A abordagem da minha mãe era mais calculada. Primeiro vieram os ataques de culpa. Como você pôde fazer isso com o seu irmão? Depois de tudo que passamos como família, eu nunca te criei para ser tão insensível. Quando isso não funcionou, ela passou a envolver outros familiares. Minha tia ligou para me dizer o quanto estava decepcionada com meu comportamento cruel. Minha prima mandou uma longa mensagem dizendo que a família deve sempre vir em primeiro lugar. Até meu pai, que tinha se envolvido minimamente em nossas vidas desde o divórcio, estendeu a mão para entender o que estava acontecendo. O momento mais difícil foi quando Ryan apareceu no meu local de trabalho. Eu estava no meio de uma reunião de equipe quando a recepcionista me interrompeu para dizer que meu irmão estava na sala de espera, recusando-se a sair sem falar comigo. Pedi licença, com o coração disparado, enquanto caminhava até a recepção. Ryan parecia desgrenhado, com os olhos vermelhos pelo que presumi ser falta de sono ou choro. Você precisa ir embora, eu disse baixinho, ciente dos pacientes na sala de espera e dos meus colegas no final do corredor. Só quando você resolver isso, insistiu ele, com a voz alta demais para o tom profissional. Eles vão me despejar, Bri. É isso que você quer? Que seu irmão fique sem teto? Podemos conversar sobre isso mais tarde, mas não aqui, respondi, mantendo a compostura apesar da cena que ele estava criando. Este é o meu local de trabalho. Você não decide quando falamos sobre isso, gritou ele, fazendo com que vários pacientes olhassem para cima, alarmados. A gerente do escritório apareceu ao meu lado, com uma expressão preocupada. Está tudo bem, Bri? Precisamos chamar a segurança? A ameaça da segurança finalmente chegou a Ryan. Ele foi embora, mas não sem antes desferir um último suspiro, alto o suficiente para todos ouvirem. Espero que você esteja feliz consigo mesmo. Mamãe tinha razão. Você sempre teve ciúmes de mim. Voltei para a reunião com o rosto ardendo de vergonha, mas mantive a cabeça erguida. Meus colegas foram gentis o suficiente para não mencionar o incidente, embora eu soubesse que seria assunto de fofocas no escritório pelos próximos dias. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu vinha filtrando as ligações dela há dias, mas decidi que era hora de encará-la pessoalmente.
Ryan me contou o que aconteceu no seu escritório. Ela começou sem rodeios. Isso já foi longe demais, Bri. Você já deixou claro o seu ponto. Não se trata de deixar claro um ponto, respondi. Trata-se de estabelecer limites saudáveis. Limites, ela zombou. É isso que seu terapeuta chama de abandonar a família? Porque é isso que você está fazendo. Eu não havia mencionado consultar um terapeuta, embora estivesse considerando a possibilidade. O fato de ela ter chegado a essa conclusão me mostrou que ela sabia, em algum nível, que a situação era problemática. Não estou abandonando ninguém, eu disse calmamente. Só estou dizendo que, aos 29 anos, Ryan precisa ser responsável por suas próprias despesas. Ele está passando por um momento difícil agora, argumentou ela. Você sabe como ele é sensível. Ele vem passando por momentos difíceis há anos, mãe. E eu o tenho apoiado em todos eles. É hora de isso mudar. Então, o que acontece quando ele for despejado? Quando o carro dele for retomado? Para onde ele vai? Isso é problema do Ryan, eu disse, embora as palavras fossem mais difíceis de dizer do que eu esperava. Ele é adulto. Bem, eu não posso acolhê-lo, declarou ela. Minha casa não é grande o suficiente. Quase ri do absurdo. A casa de 3/4 dela não era grande o suficiente para mais uma pessoa. No entanto, meu apartamento de 1/4, de alguma forma, tinha sido o plano B o tempo todo. Isso é entre você e o Ryan, respondi. Não estou mais envolvida na solução da situação de moradia dele. A conversa terminou com minha mãe ameaçando me deserdar se eu não retomasse os pagamentos. Foi uma declaração dramática, especialmente considerando que ela nunca teve muita coisa. Mesmo assim, as palavras doeram, revelando o quão condicional seu amor sempre fora. 2 semanas depois do meu jantar de aniversário, recebi a notificação de que o condomínio do Ryan havia iniciado um processo de despejo. Ele não havia pago o aluguel do mês corrente. A empresa de gestão entrou em contato comigo como fiador, mas eu os encaminhei para o meu e-mail de desistência da função. Haveria implicações legais a serem resolvidas, mas eu estava preparado para enfrentá-las. Mais ou menos na mesma época, o carro de Ryan foi retomado. Ele me ligou chorando de um ponto de ônibus, descrevendo como o guincho tinha chegado no meio da noite. Ouvi com simpatia, mas permaneci firme na minha posição. Sinto muito que você esteja passando por isso, Ryan, eu disse. Mas você tem o carro há 3 anos. Você sabia que os pagamentos eram sua responsabilidade. Como vou chegar a entrevistas de emprego sem carro? Ele perguntou. Da mesma forma que milhares de pessoas na Filadélfia fazem todos os dias, respondi. Transporte público. O drama familiar atingiu o ápice no jantar de domingo na casa da minha tia. Quase recusei o convite, sentindo que era uma armação, mas decidi que enfrentar todos de uma vez seria mais fácil do que as constantes emboscadas individuais. Eu estava certo sobre ser uma armação. Toda a família estava lá, e rapidamente ficou claro que a refeição era, na verdade, uma intervenção planejada para me fazer enxergar a razão. Minha tia falou primeiro. Estamos todos muito preocupados com a situação do Ryan, Bri. Sabemos que você sempre foi a responsável, mas isso parece extremo. Meu tio concordou com a cabeça. Família ajuda família. É assim que funciona. Um por um, eles se manifestaram, ecoando os mesmos sentimentos com os quais minha mãe vinha me bombardeando havia semanas. Eu ouvia educadamente, esperando que terminassem. Quando a mesa finalmente ficou em silêncio, com todos os olhos voltados para mim, coloquei a mão na bolsa e peguei minha planilha. Agradeço sua preocupação, comecei, mas gostaria de compartilhar um pouco de contexto. Passei cópias do documento pela mesa. Este é um registro do apoio financeiro que dei ao Ryan no último ano. $36.400. Isso é mais da metade do meu salário anual, depois dos impostos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus parentes analisaram os números, suas expressões mudando da indignação justificada para o choque. Isso não pode estar certo, minha tia finalmente disse, embora seu tom não demonstrasse convicção. Cada entrada é documentada, assegurei-lhe. Transferências bancárias, recibos de pagamento, tudo. Meu primo, que sempre falava muito sobre meu egoísmo, soltou um assobio baixo.
36 mil, sério, Ryan. Ryan, que estava estranhamente quieto durante toda a intervenção, olhou fixamente para seu prato. Eu ia retribuir, ele murmurou. Quando perguntei, sem ser rude, em todos esses anos, você nunca pagou um único empréstimo, ele não teve resposta. A verdade é que, continuei, dirigindo-me a todos na mesa, tenho permitido comportamentos que não são saudáveis para Ryan nem para mim. Ele nunca precisou aprender as responsabilidades básicas de um adulto porque eu sempre estive lá para compensar. Ryan finalmente ergueu os olhos. Não é que eu não queira ser responsável, disse ele, na defensiva. Só nunca aprendi a lidar com tudo isso. Porque eu nunca deixei, reconheci. E a culpa é minha. Mas não pode continuar. Pela primeira vez, vi um lampejo de compreensão genuína nos olhos da minha família. Não concordância total, talvez, mas pelo menos o reconhecimento de que a situação era mais complexa do que eles imaginavam. Enquanto nos preparávamos para ir embora, minha tia me puxou de lado. Eu não fazia ideia de que era tanto, admitiu. Por que você não disse nada antes? Porque me ensinaram que falar sobre dinheiro é inapropriado, respondi. Porque me ensinaram que família não leva em conta pontos. Porque me ensinaram que ser responsável significava carregar os fardos dos outros sem reclamar. Ela assentiu lentamente. Desculpe, Bri. Devíamos ter visto o que estava acontecendo. Não foi uma vitória completa, mas foi um começo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, senti os primeiros sinais de esperança de que talvez, apenas talvez, esse processo doloroso levasse a uma mudança positiva para todos os envolvidos. 2 meses depois do incidente de aniversário que desencadeou uma mudança tão monumental, encontrei Ryan para um café em um pequeno café no meio do caminho entre nossas casas, sua nova casa, eu diria, um estúdio em um bairro muito menos moderno do que sua antiga casa. Não era o que alguém chamaria de luxuoso, mas era limpo, seguro e, o mais importante, estava dentro do seu orçamento. A pressão da água é péssima, admitiu ele, mexendo o café distraidamente. E os vizinhos podem ser barulhentos nos fins de semana, mas tudo bem. Funciona. Assenti, notando as mudanças em sua aparência. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por trajes mais modestos. Seu cabelo estava mais comprido, sem cortes mensais caros. Mas havia algo diferente nele também. Algo menos tangível, porém mais significativo. Comecei um novo emprego, disse-lhe quase timidamente. É atendimento ao cliente iniciante naquela empresa de software no centro da cidade. Nada empolgante, mas os benefícios são decentes e há espaço para progredir se eu continuar. Ótimo, Ryan, eu disse, genuinamente satisfeita. O que você achou até agora? É um trabalho, ele deu de ombros e deu um pequeno sorriso. Mas meu supervisor disse que estou aprendendo as coisas rápido e nunca me atrasei, o que aparentemente é um grande problema para eles. Era uma conquista tão simples, chegar na hora, mas eu conseguia ver o orgulho nos olhos dele. Para alguém que nunca tinha precisado prestar contas antes, representou uma mudança significativa. Também estou descobrindo essa coisa de orçamento, continuou ele. Você sabia que existem aplicativos que controlam seus gastos? Parece óbvio agora, mas está ajudando bastante. Conversamos por quase 1 hora. A conversa estava mais fácil do que em anos. Houve momentos constrangedores, certamente, e tensões não ditas que levariam tempo para serem resolvidas, mas era um começo. Enquanto nos preparávamos para sair, Ryan hesitou e então falou apressadamente: Desculpe, Bri, por tudo. Nunca pensei realmente no quanto todas essas emergências custaram a você. Não apenas o dinheiro, mas o estresse, as horas extras que você trabalhou, as coisas das quais você abriu mão. O pedido de desculpas foi inesperado e imperfeito, mas sincero. Senti algo se soltar no meu peito, um nó de ressentimento começando a se desfazer. Obrigada por dizer isso, respondi. Significa muito. Nossa mãe estava demorando mais para se adaptar ao novo normal. Ela vinha mantendo uma distância fria desde o jantar em família, ligando ocasionalmente, mas mantendo as conversas breves e formais. Quando conversávamos, ela dava dicas sutis sobre as dificuldades de Ryan, embora essas menções tenham diminuído à medida que ele começou a mostrar sinais de real independência.
Aproveitei a liberdade financeira dos últimos 2 meses para finalmente abrir um fundo imobiliário, separado das minhas economias regulares e intocável para qualquer outro propósito. Ele já continha mais do que eu havia conseguido economizar no ano anterior. O simples ato de ver esse número crescer semana após semana me trouxe uma profunda sensação de satisfação. Também me juntei a um grupo de apoio para pessoas em recuperação de abuso financeiro familiar, um termo que eu nunca tinha ouvido antes, mas que descrevia perfeitamente a minha situação. Conhecer outras pessoas com experiências semelhantes me ajudou a entender que o que havia acontecido não era exclusivo meu, nem era minha culpa. A culpa que me atormentou nas primeiras semanas começou a desaparecer quando reconheci os padrões que me prenderam por tanto tempo. Mais significativamente, comecei a construir amizades que não eram ofuscadas pela minha dinâmica familiar. Minhas colegas Megan e Tara se tornaram verdadeiras amigas, pessoas que me valorizavam por quem eu era, e não pelo que eu podia oferecer. Tínhamos noites de garotas regulares, caminhadas de fim de semana e reuniões de clubes do livro onde a conversa fluía livremente e as risadas surgiam facilmente. 3 meses após a minha decisão, fui a uma reunião familiar para comemorar o aniversário do meu primo. Foi a primeira vez que a família inteira se reuniu desde o jantar de intervenção. Entrei com certa apreensão, inseguro quanto à recepção que receberia. Para minha surpresa, vários parentes me receberam calorosamente, perguntando sobre o trabalho e meus planos para o verão. Ryan chegou logo depois de mim, trocando cumprimentos desajeitados, mas educados, com todos. Nossa mãe nos observava cautelosamente do outro lado da sala, como se não soubesse como lidar com essa nova dinâmica familiar. Durante o jantar, ela não resistiu a fazer alguns comentários comparativos. Ryan sempre foi tão bom com as pessoas. Bri é mais uma pessoa que fica nos bastidores. Era um refrão familiar, mas pela primeira vez não me magoou. Simplesmente assenti e continuei a conversa com minha tia sobre um livro que tínhamos lido recentemente. Mais tarde, enquanto a sobremesa estava sendo servida, Ryan se aproximou de mim com um pequeno pacote. Chegou tarde, disse ele, me entregando. Mas eu queria te dar uma coisa de aniversário. Dentro, havia um marcador de página prateado simples com minhas iniciais gravadas. Nada extravagante, mas era atencioso, relacionado ao meu amor pela leitura e, o mais importante, dentro das suas possibilidades. Obrigada, eu disse, genuinamente emocionada. Está perfeito. À medida que a noite caía, minha mãe me puxou de lado. O Ryan parece estar melhor, admitiu ela, relutante. Mais responsável ultimamente. Ele está, concordei. Ele está descobrindo as coisas. Ainda acho que você poderia ter lidado com as coisas de forma diferente, ela acrescentou, incapaz de admitir totalmente o argumento. Talvez, reconheci, mas os resultados falam por si. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um passo na direção certa. O muro entre nós havia se rompido, abrindo espaço para que algo mais saudável surgisse no futuro. Uma semana depois, encontrei-me com um consultor financeiro para discutir meus objetivos de longo prazo. Revisamos minhas economias, minhas contribuições para a aposentadoria e meus planos para a casa própria. Pela primeira vez, não eram apenas sonhos distantes, mas objetivos alcançáveis com cronogramas concretos. Você está em uma posição muito melhor do que muitas pessoas da sua idade, observou o consultor, revisando meus números. Especialmente considerando os contratempos financeiros que você mencionou. Fiz algumas mudanças significativas recentemente, expliquei. Bem, eles estão dando resultado. Se você continuar assim, deverá conseguir dar entrada de uma casa nos próximos 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses. O prazo parecia quase milagroso depois de anos vendo minhas economias se esgotarem tão rápido quanto se acumulavam. Saí da consulta com um plano detalhado e uma sensação de otimismo que não sentia há anos. Naquela noite, recebi uma mensagem do Ryan. Recebi meu primeiro salário integral hoje. Todas as contas pagas em dia. Ainda tenho dinheiro sobrando. Que sensação estranha. Sorri ao ouvir a mensagem e respondi rapidamente com um parabéns. Foi uma pequena vitória, mas importante. Ryan tinha 29 anos e estava aprendendo o que significava viver dentro de suas possibilidades, cumprir suas obrigações sem depender de resgates financeiros. Foi uma lição que veio mais tarde do que deveria, mas veio. Quanto a mim, eu também estava aprendendo.
Aprendendo que estabelecer limites não era egoísmo, mas sim algo necessário. Aprendendo que ajudar alguém nem sempre significava fazer algo por essa pessoa. Aprendendo que meu valor não estava vinculado ao que eu proporcionava aos outros. No fim de semana seguinte, dei um sinal para comprar uma pequena casa em um bairro que eu admirava há muito tempo. Levaria meses até a compra, papelada para preencher, vistorias para organizar, mas aquele primeiro passo me encheu de uma alegria silenciosa. Aquilo estava acontecendo. Aquilo estava realmente acontecendo. A reação da minha mãe à notícia foi mista, orgulho misturado a um ressentimento persistente. É uma grande responsabilidade ter uma casa, alertou ela. Não como Ryan, sempre livre para se mudar para onde a oportunidade o levar. Antigamente, essa comparação teria doído. Agora eu simplesmente sorria. É verdade. Escolhemos caminhos diferentes. Caminhos diferentes, de fato. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava realmente escolhendo o meu. Um ano depois do jantar de aniversário que mudou tudo, organizei uma festa de inauguração da minha nova casa. Não era grande, apenas um aconchegante bangalô de 2 quartos com um pequeno quintal, mas era meu. Cada parcela da hipoteca gerava patrimônio. Cada melhoria agregava valor. Cada decoração refletia meu gosto e minha personalidade. Pintei a sala de estar de um verde sálvia suave, pendurei obras de arte que adorava nas paredes e mobiliei o espaço com uma mistura de peças novas e relíquias de família. A cozinha era modesta, mas modernizada, com um fogão a gás que eu sempre quis. O quarto de hóspede servia como escritório e biblioteca, com prateleiras embutidas para minha crescente coleção de livros. Meus amigos chegaram primeiro, trazendo plantas e garrafas de vinho. Megan trouxe uma linda colcha feita à mão para o meu sofá, enquanto Tara contribuiu com um conjunto de plantas herbáceas para o parapeito da janela da cozinha. Colegas de trabalho trouxeram presentes práticos. Vizinhos se apresentaram com sugestões de locais e informações de contato de emergência. Ryan chegou logo após o início da festa, parecendo nervoso, mas determinado. Ele carregava um pacote cuidadosamente embrulhado e um buquê de flores. O lugar está incrível, Bri, disse ele, observando o espaço transformado. Você fez um trabalho incrível. Obrigada, respondi, genuinamente grata pelo apoio. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Comprei uma coisa para você, disse ele, me entregando o pacote. Uma espécie de presente de inauguração de casa e de aniversário de um ano de independência atrasado, tudo junto. Dentro, havia uma fotografia emoldurada nossa, quando crianças, talvez com 7 e 4 anos, construindo um castelo de areia na costa de Jersey. Estávamos ambos rindo, cobertos de areia, completamente imersos no momento. Eu não via a foto há anos. Mamãe a encontrou quando estava olhando álbuns antigos, explicou ele. Pensei que talvez pudesse ficar em algum lugar aqui. Uma lembrança das partes boas da nossa história. O gesto me tocou profundamente. Está perfeito, eu disse. Obrigada. Nosso relacionamento evoluiu ao longo do último ano para algo que eu não poderia ter imaginado naquele aniversário fatídico. Não o padrão de codependência do passado, nem o distanciamento completo que eu às vezes temia que fosse necessário. Em vez disso, encontramos um meio-termo, um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez de obrigações financeiras. Ryan manteve seu emprego na empresa de software, chegando a receber uma pequena promoção 3 meses depois. Ele pagava suas próprias contas, vivia consistentemente dentro de suas possibilidades e recentemente começou a namorar uma técnica veterinária que parecia apreciar seu senso de humor sem permitir suas piores tendências. Ele ainda tinha dificuldades às vezes, ainda pedia conselhos de vez em quando sobre como administrar suas finanças ou lidar com as políticas do trabalho, mas não me pedia dinheiro há 11 meses e 3 dias. Não que eu estivesse contando. Minha mãe chegou por último, com uma entrada tão dramática como sempre. Ela examinou a casa com um olhar crítico que se suavizou ao observar os amigos reunidos, a atmosfera acolhedora e o cuidado evidente que eu havia dedicado à criação do meu lar. Você se saiu bem, Bri, disse ela com o que parecia ser um orgulho genuíno. O lugar combina com você. Vindo dela, era um grande elogio, de fato. Nosso relacionamento continuava complicado. Ela ainda ocasionalmente fazia comparações entre Ryan e eu, ainda às vezes caía em velhos padrões de favoritismo, mas esses casos haviam se tornado menos frequentes e menos cortantes.
Talvez ela também estivesse aprendendo, à sua maneira. À medida que a noite avançava, eu me vi observando a reunião a uma certa distância, absorvendo a cena com uma sensação de contentamento. Minha casa estava cheia de pessoas que realmente se importavam comigo, que valorizavam minha companhia em vez do que eu podia fazer por elas. O peso do ressentimento que foi meu companheiro constante por tantos anos havia se dissipado em grande parte, substituído por algo mais leve e livre. A jornada daquele jantar de aniversário até este momento foi difícil, muitas vezes dolorosa, mas necessária. Aprendi lições que moldariam o resto da minha vida. Aprendi que você ensina as pessoas a te tratarem, e que padrões, uma vez estabelecidos, são difíceis, mas não impossíveis de quebrar. Aprendi que o amor verdadeiro não se aproveita, não te esgota, não te deixa sempre dando e nunca recebendo. Eu tinha aprendido que estabelecer limites não é cruel, mas sim um ato de amor próprio e, às vezes, um ato de amor pela outra pessoa também. Ryan nunca teve a oportunidade de descobrir sua própria força enquanto eu resolvia todos os seus problemas. Minha ajuda não o estava ajudando. Não mesmo. Aprendi a importância crucial da independência financeira. Como ela proporciona não apenas segurança material, mas também dignidade pessoal. Dinheiro pode não comprar felicidade, mas compra escolhas, possibilidades e liberdade de certos tipos de medo. Talvez o mais importante seja que aprendi que, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém é deixá-lo enfrentar as consequências de suas ações. O verdadeiro crescimento raramente acontece na ausência de desconforto. Enquanto meus convidados começavam a ir embora, deixando abraços e promessas de que voltariam em breve, fiquei na porta de casa, observando as lanternas traseiras desaparecerem na rua. Minha mãe tinha saído mais cedo, alegando dor de cabeça, mas Ryan ficou ali, me ajudando a recolher os copos e pratos vazios. Estou orgulhoso de você, sabia? Disse-lhe de repente, enchendo a máquina de lavar louça com uma competência inesperada. Não só pela casa, mas por tudo, por ter a coragem de mudar as coisas quando elas não estavam funcionando. Mesmo que tenha sido difícil para você, perguntei. Ele assentiu. Principalmente porque foi difícil para mim. Eu precisava de um alerta. Ele fez uma pausa, considerando cuidadosamente as próximas palavras. Você se salvou, mas acho que poderia ter me salvado também, de uma maneira diferente. Depois que ele foi embora, sentei-me sozinha na minha nova sala de estar, refletindo sobre o ano que havia passado e os anos que viriam. O caminho não tinha sido reto nem fácil, mas me trouxe até aqui, a este momento de contentamento tranquilo, a este lugar que era verdadeiramente meu. Meu próximo aniversário se aproximava. Eu completaria 33 anos em poucas semanas, comemorando não em um restaurante com sorrisos forçados e ressentimentos ocultos, mas aqui em casa, cercado por pessoas que genuinamente me desejavam o bem, que celebravam meu sucesso sem menosprezá-los, que me amavam pelo que eu era, e não pelo que eu podia oferecer. Seria um bom aniversário, pensei. Talvez o melhor até agora. E você? Já teve que tomar uma decisão difícil sobre limites familiares? Como encontrou coragem para se manter firme quando a pressão para ceder era intensa? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história repercutiu em você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não há problema em priorizar seu próprio bem-estar. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se de que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por si mesmo quanto pelos outros, é dizer chega. 6.3s